Oi, gente, nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra, num ambiente diferente novamente, para diversificar e para a gente ser feliz. Brincadeira, é só porque Jesus mandou e nós estamos aqui. E hoje, o tema de hoje é vingança ou justiça? E aí, Fauna, destrincha um pouquinho pra gente do que a diferença, do que é isso, do que é esse negócio todo. Oi, gente. Então, esse é um assunto, ele é muito complexo. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que estamos aplicando uma justiça, mas na verdade é uma vingança, né? Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente quer que alguém que nos fez mal colha tudo aquilo que todo o mal que ela nos fez. Só que nós queremos que ela colha em dobro, entendeu? Que ela pague na proporção maior do que aquilo que ela fez conosco. E isso faz com que nós tenhamos um sentimento distorcido, porque isso já deixou de ser uma justiça. Lógico que a palavra ela nos ensina que de Deus não se zomba, mas que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Né? Então isso significa que Deus ele não precisa da nossa ajuda para fazer com que a pessoa que nos prejudicou ou que gerou algum dano a nós, que Deus não precisa da nossa ajuda para aplicar, para ensinar aquela pessoa que aquilo que ela nos fez é um mal para que ela vai colher o mal, a semente daquilo que ela semeou. Então, nós precisamos, hoje em dia, principalmente, que a palavra ela nos ensina, diga ao justo que bem lhes irá, porque ele vai comer do fruto das tuas ações. Então, se você quer ter uma vida abençoada, deixe com que Deus aplique a justiça para aquele que é necessário, porque Deus ele é justo e ele vai saber aplicar essa justiça melhor que qualquer ser humano. Oi, gente, só complementando mesmo o que o Paulo falou, que eu achei interessante, porque a justiça do homem é totalmente falha. Não tem comparação com a justiça do Senhor. Porque na palavra dele fala. Fala que assim, a justiça dele que. Gente, eu não lembro, mas fala assim, que a dele é tipo a correta. A nossa, entendeu? Deixa para Deus. Tudo aquilo que, por exemplo, alguém te fez, tá nas mãos dele. Não é você que vai pegar e falar e vai dar o juízo para a pessoa. Não tá nas suas mãos. Tá nas mãos do Senhor. E uma outra coisa também que vale ressaltar é que, assim, muitas vezes a gente pensa, fulano me fez mal. Nossa, quando Deus pegar ela tá lascada. Ela vai saber o que é a justiça de Deus. E é assim, você tem que entender qual é a vontade do Senhor para aquela pessoa. Sim, ela te fez mal, ela te magoou. Mas nós temos que ter aquele sentimento que é o sentimento de Cristo. O quanto que Cristo nos sofreu no caminho até a cruz. Quantas pessoas nos zombaram, quantas pessoas nos bateram, cuspiram, machucaram. Ele apanhou bastante ainda antes de ser crucificado. E o que ele falava, Gabriel? Sim, Jesus ele pedia perdão para Deus perdoar aquele povo que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Isso é a justiça de Cristo. É você ter a consciência e falar, está nas mãos de Deus, eu só quero a justiça que vem do Senhor. Né? Porque basicamente a vingança é você fazer a justiça, entre aspas, pela sua própria mão. Então tem muito caso na internet, se você vê na internet, na TV, de muita gente que sofreu algum dano por uma pessoa. Por exemplo, tem muito caso de ex-namorados. O cara, ele foi traído, ele por vingança, vai e mata a mulher. Isso, na verdade, é a justiça, entre aspas, do inferno. Né? Porque a justiça do inferno é essa.
É você fazer a vingança, é você ir atrás da pessoa e fazer o mal em dobro, porque ela fez o mal para você, e o inferno quer induzir que você está certo. Fala, meu, vai lá, você está certo. Meu, faz a vingança mesmo, é isso mesmo. E ele ainda usa a palavra, né, porque Levítico fala olho por olho, dente por dente. Só que ali é num contexto da época diferente, totalmente diferente. E Satanás, ele traz essa memória para a pessoa para distorcer a palavra, né? Tanto que Jesus, ele fala que, os seus antepassados falavam olho por olho, dente por dente, porém eu te digo, se alguém te bater no seu rosto, dá outra face para ele. Isso é a justiça de Deus. É você olhar para a situação por completo e falar, Senhor, eu estou com raiva. Porém, eu sei que a pessoa ela fez um mal para mim, mas muitas vezes ela não sabia. Perdoa ela. E que a sua justiça seja feita. Né? Porque tudo aquilo que Jesus passou, ele pediu para o Senhor, meu, seja feita a sua vontade, não a minha. Ali não era justo com Jesus ser crucificado. Mas era o que deveria ser feito para cumprir todo um propósito, né, de toda a profecia. E ele podia muito bem falar, meu, mano, eu vou me vingar, eu vou sair daqui porque eu tenho um poder mesmo. Eu vou sair daqui e vou me vingar de todo mundo. Não. Meu, seja feita a sua vontade, Senhor. Exato, ele sabia do propósito, sabia da missão dele. Então, a nossa justiça, ou vingança, na verdade, nossa vingança não tem nem que ter vingança. Né? Já começa por aí. A gente descarta a vingança e fica com a justiça do Senhor. Né? Eu ia falar mais aqui, mas deixa esse slide. Uma outra pessoa também que viu a justiça de Deus e viveu. Como era o nome daquele cara, presbítero, que era amigo de Paulo, que foi apedrejado? Era Estevão, né? E ele estava lá. É Estevão mesmo, né? Amigo de Paulo. Amigo da onça. Voltando. Ele estava lá sendo apedrejado. Aí ele fala o quê? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mano, o cara viu os céus abertos. O cara viu Cristo levando pedrada na cara. E Cristo fala, mano, sobe. Sobe que é melhor você subir. Você fica melhor aqui comigo. Mano, por isso que se você vê os céus abertos, cara. Você vê Jesus vindo para você tirar a mão. Não, eu ia correndo. Acabou. O sentimento de vingança, ele deixa a nossa alma aprisionada àquela situação. Porque o sentimento de vingança, ele faz com que a gente não perdoe aquela pessoa. E se nós não perdoarmos, Deus também não vai nos perdoar. Porque quando nós oramos ao Pai Nosso, nós dizemos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, quando uma pessoa ela não perdoa, ela está com esse sentimento de vingança dentro dela. Então, isso faz mal para a própria pessoa. Então, se você aí na sua casa tem um sentimento, você quer se vingar de alguém, você quer que alguém colha o mal na mesma proporção que ela fez com você, saiba que você não liberou perdão para essa pessoa e que você precisa liberar perdão para essa pessoa, porque senão você também não vai receber o perdão de Deus. Então é muito importante que você entenda que você precisa liberar perdão e que a vingança ela não é um prato que se come frio. A vingança é o que te faz ir para o inferno. Entendeu? Então ela é quente, ela não é fria. Entendeu? Então, muitas vezes, nós vamos precisar perdoar a pessoa que aos nossos olhos ela não merece o nosso perdão. E olha que grande coisa, eu e você também não merecemos o perdão de Deus. Entendeu? Porque Deus, ele sabe que nós vamos pecar. Ele sabe do nosso potencial de fazer o mal. Né? Então nós não merecemos o perdão. E muitas vezes a gente peca hoje e amanhã está pecando de novo. Muitas vezes nós pedimos perdão num instante e horas depois estamos pecando de novo. Entendeu? E mesmo assim, Deus, ele nos perdoa todas as vezes.
Já pensou se Deus quisesse se vingar de mim e de você? Onde estaríamos hoje? Eu certamente não estaria aqui. Eu certamente não veria a misericórdia de Deus. Mas, diferente da vingança, que é a justiça, ela nos faz ver a glória de Deus. A justiça, ela nos faz ver a misericórdia de Deus. Porque Deus certamente ele não julga a cada um de nós como deveríamos ser julgados. E aí é isso, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a justiça de Deus ela é totalmente diferente da justiça que o humano ele tem em mente, que o ser humano ele decide. Porque muitas vezes a gente olha o seguinte: num ambiente de trabalho, aí tem fulano, ciclano e beltrano. Aí o fulano vai lá e ele faz 1 horinha a mais de almoço, que é muita coisa, vamos lá. Aí para ele tá tudo certo. Aí você, não, isso tá errado, porque ele tem que colher isso daí, não sei o que e tal. Aí você pega e planeja alguma coisa para você fazer a justiça. Vai lá, fala com ele, só que aí você não para ver quantas vezes você chegou atrasado, ou quantas vezes você pegou e esqueceu das coisas que você tinha para fazer, e você para de olhar para você mesmo, para olhar para aquilo que está em volta de você. A justiça de Deus não é assim. Ela olha um contexto inteiro. Então ela vai olhar o que fulano fez, o que beltrano fez e o que ciclano está fazendo. E ele sempre vai pegar e entrar nesse contexto inteiro para fazer a justiça dele. Ou seja, ela é boa, perfeita e agradável. É a escolha dele, é a vontade dele. E é aquilo que ele vai observar não é uma coisa. Porque Deus ele enxerga várias coisas ao mesmo tempo, presente, passado e futuro, tudo numa linha só. Então ele sempre vai enxergar aquilo que é o contexto todo. E ele tem nos ensinado a ser assim. E como o Fauner falou, ele usa de misericórdia para as nossas vidas. Porque se a gente pegar e fosse, como o Gabriel citou, olho por olho, dente por dente, como era antigamente, imagina como seria hoje, um bando de mata-mata. E a gente passar nas ruas, roubou meu negócio, aí pega e mata o cara. Vocês entenderam? Vou roubar também. Não é assim. E a vingança, a gente aprende que a vingança ela pertence somente a Deus. Então não tem como um ser humano pegar e falar assim, eu vou me vingar de fulano. Eu vou me vingar, estou planejando a vingança pior da vida para poder pegar e ir para a pessoa se lascar. Porque ela fez isso comigo, então ela vai sofrer mais ainda. Não é desse jeito. A vingança, ela pertence somente ao Senhor. É isso que a palavra diz, não é, Fauner? Em algum lugar, não sei se é desse jeito, mas eu sei que é desse jeito. Não é. Talvez não seja desse jeito que está escrito, mas é dessa forma que acontece. A vingança é somente do Espírito Santo, só de Deus e acabou. E a justiça de Deus, nós aprendemos também que ela que prevalece sobre as nossas vidas. Então, você pegou, levantou as suas mãozinhas para o céu, aceitou Jesus, a justiça de Deus, a misericórdia dele, o amor dele está sobre a tua vida. Então, não é a gente que escolhe. A gente pode até pegar e falar assim, eu vou orar por justiça. Vira e mexe. Gente, o bando de gente que conhece um pouquinho de Jesus, aí começa. Eu vou orar por justiça porque fulano fez isso, isso, isso. Isso não é justiça. O sentimento pelo qual você está entrando na presença de Deus está errado, porque não é dessa forma. Está se sentindo injustiçado? Senhor, faz a tua justiça. E se liga, mano. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, você que se apronte. Se você não se arrumar, você vai entrar na justiça também. Não é só para fulaninho que você está clamando, não, tá? Só para esclarecer, assim. Porque não é dessa forma. Às vezes a gente pensa e fala assim, o Senhor vai se vingar. Se ele quiser se vingar, eu acho que ele já tinha se vingado. Ele está esperando, porque quando ele voltar, vai ter o juízo, que ele vai pegar e mostrar tudo pra gente o que a gente fez. Aqueles que conhecem, aqueles que seguem ele ou não, vai passar por esse juízo. Então, assim... A pessoa não quer que Deus se vingue dela, né? A pessoa quer que Deus me vingue daquela pessoa, entendeu? Que Deus faça o mal para aquela pessoa porque ela me fez o mal, entendeu? E a palavra ela nos ensina a não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, entendeu? Então a palavra ela nos ensina. Você vai continuar. A palavra ela nos ensina que você que você deve amar os seus inimigos, né? E não odiar os seus inimigos. Exatamente. Porque aí eu pego e falo lá, o Fauner foi lá, pisou no meu pé.
Aí foi aquele pisão, porque olha o tamanho do pé do pau, né? Aí eu pego e falo assim, não, mas eu vou fazer pior. Aí você pega e fala assim, não, eu sou crente, eu não posso fazer isso não. Não posso. Aí você pega e fala assim, eu vou dobrar o meu joelho. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Que isso? Você vai dobrar seu joelho, você vai orar pela misericórdia de Cristo. Não para Deus se vingar do Paulo que pisou no teu pé. Às vezes é pior a situação. Mas pô, mano, Deus ele nos ensina a agir com misericórdia para com os outros. Se a gente pegar e agir com, como fala, com raiva, com vingança, com todos esses negócios aí, nós vamos pro inferno. Eu não quero ir pro inferno. Então a gente tem que olhar de uma forma diferente daquilo que é o humano. A gente, mas uma pessoa que não conhece Jesus, desculpa, se a pessoa ela tem princípio, ela sabe que a vingança não vai dar certo. Eu tenho uma menina que eu conheço, gente, pensa numa menina besta. Ela virava pra mim e ela falou assim, gente, é besta, coitadinha. Ela virava pra gente e falava assim, eu vou me vingar de fulano, já tô planejando a vingança que eu vou estar contra fulano. Aí essa pessoa foi lá e se converteu. E permaneceu com esse negócio. Não, vou me vingar, não sei o quê. E veio conversar comigo, com a minha irmã. Aí a Vitória falou assim, você não conheceu Jesus? Conheci. Eu falei assim, então você não tem que se vingar. Porque é Jesus que pega e guerreia suas guerras. Aí ela pegou e ficou muito sem graça. Porque assim, se a gente pegar e olhar com a forma que é humana, nós sempre vamos para aquilo que é o melhor. Porque o ser humano, infelizmente, ele é egoísta. Ele sempre vai pensar para aquilo que é bom para ele. E a gente não está aqui para isso. Jesus ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele. Então, assim, não é só, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. É em tudo, você buscar aquilo que é a preferência dele, aquilo que ele tem para as nossas vidas. Amém? Deus ele não se vinga das pessoas, né? Deus ele aplica a justiça. Ele ensina a pessoa como que ela deve agir. Entendeu? E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, hein? Nós temos que cumprir as leis de Deus e as leis dos homens, certo? Certo? Se uma pessoa ela cometeu um homicídio, ela matou alguém e ela foi presa, passou seus 15 anos preso, saiu por bom comportamento, teve um monte de coisa lá. E eu quero, o desejo do meu coração é que essa pessoa amargasse na cadeia e ficasse lá até ela morrer na cadeia. É justiça ou vingança? É vingança. Porque assim, ele fez algo errado, ele fez algo muito errado. Ele pagou o que tinha que pagar, pagou. Mas não cabe a nós julgar ou dizer o que ele merece e não merece. Esse papel é de quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Este papel de julgar, de falar o que ele merece, o que ele não merece, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque isso já engloba tudo que a gente falou aqui. A justiça não é o que a gente acha que a pessoa merece. Quem resolve é Deus. Quem sabe o que fazer com ele é Deus. Porque assim, a palavra fala o quê? Que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, quem vai trabalhar isso, essa questão nele? Quem vai trabalhar toda essa situação, o interior dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer? É Deus. Alguém aqui merecia alguma coisa de Deus? E por que a gente quer falar quem merece e quem não merece? Nesse caso, o que acontece? Eu esqueço. Nesse caso, o que acontece? A aluna falou, pertence somente ao Senhor. Então, assim, se esse cara pegou, matou, assassinou, ele foi lá e ele pediu perdão e se arrependeu de verdade, Jesus vai perdoar ele. Porque se Jesus pegou e perdoou o ladrão que estava do lado dele, e pegou e se arrependeu realmente e reconheceu que Jesus era Jesus, por que ele não vai perdoar o cara que pegou e matou e se arrependeu? Ele vai. Então, assim, aí é que tá. O jeito que Deus ele olha para as coisas é diferente da forma que nós temos olhado. Porque, o cara é um assassino, ele pode pegar e matar de novo.
Mas se ele pegou e matou e se arrependeu e ele não fizer mais, Deus ele não vai pegar e falar assim, não, você não vai para o céu. Não, você não pode viver uma vida comigo. Porque se ele se arrependeu, ele tem a oportunidade. Por quê? Porque Jesus morreu por aquela pessoa também. Jesus ele não morreu só para as pessoas, eu sou crente, estou indo para a igreja e tudo mais. Não, ele morreu por todos. Então, assim, se você tem esse pensamento, fala para Jesus. Chega nele e fala assim, Jesus, eu não acho justo que um assassino ou um estuprador, ele pegue, se arrepende e fala e vai para o céu. Não está certo isso aí não, porque eu faço aquilo que é certo, mesmo que eu não esteja na tua casa, nem nada, eu estou fazendo certo, não roubo ninguém, estou correndo pelo certo, tá tudo ok. Se você pensa desse jeito, chega nele e fala, Senhor, é o seguinte, eu não concordo com isso. E aí, é você com Deus que depois ele vai tratar. E foi. Gente, a gente... Tadinho. É isso mesmo, gente. Mas as pessoas que geralmente elas fazem isso, elas pensam dessa forma. Não, eu tô correndo pelo certo, tô trabalhando, todo dia de 6 horas da manhã eu tô lá no trampo, fazendo meus rolês tudo certo. É assim que eles pensam. É, realmente. Eu vou concluir o meu pensamento da pergunta dele, que a Lana falou. Sim. Gente, o que eu ia falar era o seguinte. Dessa história que o Paulinho falou do assassino, né? O que eu penso? Que também o sentimento está errado. Quando a pessoa fala assim, mano, eu quero que a pessoa pague assim, assim. Tipo, ele matou indiferente. É que o que... Só conferindo o que a Sara falou, não vou ler. Tipo assim, a pessoa ela pensa assim, porque eu estou fazendo tudo certo, na visão das pessoas, tá tudo ok, eu sou justo. Só que, tipo, no teu íntimo, como é que tá? O sentimento que tá ali, tá encoberto, ninguém tá vendo aquilo que você tá se sentindo. Aí você pensa assim, e se fosse um familiar seu, você pensaria dessa forma também? Provavelmente não pensaria. Você fala, não, pô, mas eu conheço fulano não é assim, tem bom coração. Não é assim? Exatamente. Toda maldade é justificada. Para quem faz, não por Deus, não por Deus. Não adianta falar que toda maldade tem uma justificativa. Porque... É porque quando nós estamos falando aqui de um sentimento, porque a vingança, ela começa no sentimento. É um sentimento que gera uma atitude. Entendeu? Então, muitas vezes a gente acha lindo que se vingou. Só que nós esquecemos que todo mundo aqui na Terra vai prestar conta das suas atitudes. Todo mundo aqui na Terra vai prestar conta. E desculpe, mas ninguém deve prestar conta para você, porque você não foi eleito juiz de ninguém. Você não foi eleito o juiz dos teus irmãos. Entendeu? O Senhor, ele não te ungiu juiz para sair julgando as pessoas. Entendeu? A pessoa vai prestar conta daquilo que ela fez. Entendeu? E ela não vai prestar conta para mim. O que eu tenho que ter é misericórdia e compaixão. Porque a vingança, o sentimento da vingança, ele faz com que eu não queira perdoar aquela pessoa. Ele faz com que eu perca o sentimento de compaixão por aquela pessoa. Então, quando eu tenho o sentimento de vingança, eu quero matar na unha. Então eu não posso matar, mas que alguém mate no meu lugar. Entendeu? E se Deus não quiser que aquela pessoa morra?
entendeu? Nós temos uma pessoa que era sanguinária e que desejava grandemente matar todos os cristãos que existiam na terra. E matar na pedrada, matar no modo mais cruel que tivesse, porque elas serviam a Cristo. E Jesus pegou esta pessoa, e essa pessoa se converteu e teve um encontro e passou a ser pregador do Evangelho. Então, já pensou se Deus quisesse se vingar de Paulo? Ah, porque você matou os meus amados, você vai morrer também de uma forma mais cruel ainda. Você vai ser torturado até a morte. Entendeu? Eu vou dar choque em você até você morrer. Entendeu? Não foi esse sentimento. Mas Deus fez com que Paulo se arrependesse. Entendeu? Paulo se arrependeu daquilo que ele fez e ele passou a praticar ao bem. Então nós não podemos. Paulo passou a praticar o bem, entendeu? Ele passou a levar o evangelho às pessoas que não eram judeus. Então, quando nós precisamos entender que a justiça, ela pertence a Deus, porque Ele é o sol da justiça. Ele é a própria justiça, entendeu? Então nós não podemos ter esse sentimento. Fulano me fez um mal. Senhor, perdoa fulano, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Exatamente. E limpa o meu coração, porque eu não quero esse sentimento dentro de mim. Eu quero liberar a vida dessa pessoa. Mas me fez muito mal, me feriu tanto. Às vezes a pessoa nos feriu e ela nem sabe que nos feriu. Ela não sabe qual foi o tamanho do efeito daquilo que gerou no nosso coração. Qual é a nossa função? O que nós devemos fazer numa situação dessa? Eu ia brincar, mas não vou não, porque a gente leva a sério, né? Eu ia brincar, mas não vou não. Eu ia brincar, mas não vou não. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Não tem jeito. Porque se você é um cara ou uma mulher, uma criança, um ser humano, que você não perdoa, que você não busca o verdadeiro arrependimento, ou você quer que a pessoa, ela de fato saiba que ela fez algo errado, que te machucou, você não tem que desejar isso para você também, então, de Deus. Porque se você não tem isso com o próximo, você não pode exigir algo de você com Deus. Você não pode que ele deseje o seu bem, uma justiça de fato verdadeira que vem dele para a sua vida, se você não quer a mesma coisa para o outro. Né? E pensando nisso, eu tenho uma pergunta. Não, antes da pergunta, deixa eu falar também. Porque foi assim. Ele falou perdoar. Ele respondeu. Ele falou. Perdoar. É porque muitas vezes você fica alimentando. A gente vai ter que se perdoar aqui, viu? Se você fica alimentando esse sentimento de justiça, você prende a sua vida nessa situação. Você prende sua vida nessa situação. Aí você para e fica olhando, fulano não agrada a Deus desse jeito. Então agrade você a Deus. Olha para o seu comportamento. Olha se você está agradando a Deus. Você acha que desejando o mal do próximo está agradando a Deus? Pode voltar para a sua pergunta. Voltando. Fui cortado. Então. Não, é que assim, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, na palavra está falando que nós não podemos julgar a intenção, né? Julgar a intenção da pessoa, mas sim a obra dela. Né? Então a gente pode julgar o que ela faz, o que ela fez. Tá aí, vê na Bíblia aí. Dá um Google. Tá lá. Eu não lembro agora, mas tá lá.
Não sei. Não, mas eu já li, tá lá. Eu não sei, não lembro o versículo. Eu não lembro, mas tá lá. Enfim. Dá um Google que vocês vão ver lá. E aí, tá, beleza. Aí vamos supor, né? Vamos supor, o cara vai dirigir, né? O cara deve dirigir com o carro, só que antes ele bebeu um pouco, ele ficou um pouco alterado. E aí, ele atropela uma pessoa, essa pessoa morre, né? Tipo, a intenção do cara não foi matar a pessoa, só que infelizmente aconteceu. Só que aí, o que acontece? Justiça ou vingança pro cara? Porque não foi a intenção dele. Isso aí já não é mais. Aí já entrou em outras questões. Exatamente. Porque a, a justiça ela vai julgar que a pessoa assumiu a intenção de matar quando ela bebeu e dirigiu. Então, é lei. Ela pode, inclusive, ser presa, perder o direito de dirigir. E se ela causou um acidente, diferente, eu não bebi nada, eu atropelei alguém e matei. Mas eu ainda vou responder, por quê? Por que eu matei? Eu estava acima do limite de velocidade? Eu tava prestando atenção, porque quando você senta ali no volante, no banco do motorista ali, o teu foco é a direção, entendeu? Então, nesse caso, já não entra nesse quesito, porque a pessoa vai responder legalmente. Então, ela vai ter um juiz estudado para estar naquela função, entendeu? De acordo com as leis do país vigente. Então, mas, vamos lá. Como fica o sentimento de uma família? Fica com raiva. E aí, o que a família vai pensar? Que essa pessoa devia ter morrido no lugar da minha filha. Mas um pai servo de Deus pode pensar nessa forma? Entendeu? Um pai servo de Deus. Então, muitas vezes, nós entramos agora no principal da nossa conversa. Porque é muito fácil, inclusive as pessoas falam, você fala isso porque não foi a tua irmã, você fala isso porque não foi a tua filha, entendeu? A pessoa não vai mudar o que diz a palavra de Deus. Poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, entendeu? Mas querer que aquela pessoa seja julgada aos meus padrões, seja julgada a minha dor, entendeu? É uma coisa totalmente diferente. Muitas vezes nós queremos fazer isso. Nós queremos julgar a pessoa de acordo com a dor que ela nos causou. Entendeu? E quando nós fazemos isso, aí a situação fica aquela história, 2 pesos e 2 medidas, né? Porque para outro, o julgamento é diferente do que para mim, porque a minha dor foi maior que a dor do outro. Você entendeu? A mãe de um vai chorar menos que a mãe do outro. Entendeu? Então a mãe do cara que atropelou vai chorar menos que a mãe da menina que foi atropelada. Ambas as mães perderiam um filho. Não, se fosse trocando os papéis, ambas as mães perderiam um filho. Então, um morreu no acidente, a outra morreu porque o pai da outra que morreu matou. Você está entendendo? Então, as duas mães iriam chorar. Os 2 familiares perderiam alguém e não resolveria o problema de ninguém. Então, quando nós falamos de vingança, entendeu? Mas esses dias eu vi uma pessoa perdoando a pessoa que matou. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus refletindo através de uma pessoa. Um pai chegando numa pessoa que gerou tamanha perda na vida dele e falando para ele, olha, assim como eu recebi o perdão de Deus, eu também te perdoo.
Isso é a justiça. Entendeu? Porque assim como um dia eu fui perdoado, talvez não tenha matado ninguém, mas eu já feri pessoas, eu já magoei alguém, entendeu? Eu já feri princípios espirituais cujo eu precisei de perdão. E assim como um dia eu precisei de perdão, eu também te perdoo. Porque hoje você precisa de perdão. Entendeu? Então esse seria o sentimento ideal que qualquer ser humano, e principalmente nós, servos de Deus, porque nós aprendemos com Jesus que na cruz, que ali na cruz, ele falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Então nós aprendemos, Jesus, ele foi o nosso principal exemplo de como aplicar a justiça. A justiça não depende de mim. Entendeu? E às vezes a justiça ela vai ser melhor aplicada eu perdoando aquela pessoa e pedindo para que Deus também perdoe, porque ela também feriu, ela não feriu somente a mim, ela feriu também a Deus. Porque quando nós fazemos o mal para o nosso irmão, que é filho de Deus, entendeu? Nós também estamos ofendendo a Deus. Também estamos pecando contra Deus. Então, a maior justiça que você pode aplicar é liberando a vida da pessoa e perdoando ela. Entendeu? Ah, mas e quanto que ela fez? Quanto que ela fez, ela vai se entender com Deus. Ela vai se entender com Deus. E se ela se arrepender, a nossa oração não tem que ser: fulano vai se ver com Deus. Fulano vai saber. E quando fulano se lascar, eu vou estar ali para... Meu sentimento tem que ser para que ela entenda que aquilo que ela fez é um pecado e que ela precisa do perdão e ela precisa se arrepender de verdade, porque eu gostaria muito de vê-la indo para o caminho da salvação assim como eu estou indo. Vocês têm alguma coisa? Aproveitando. Não, eu queria falar que assim, a vingança, ela nunca, tipo assim, mano, fazer vingança por uma, tipo assim, vamos supor, a pessoa, ela me deu um presente, fala, mano, vou me vingar, vou dar um presente melhor. Não, você sempre vai pensar numa vingança sempre do lado negativo, né? Não, mas aí nesse caso, isso aí, tipo assim. A pessoa ela é orgulhosa. Você ganhou o presente e quer dar algo melhor. Complementa. Eu já falei, gente. Ela vai querer passar. Passa pro próximo. Vai, Gabriel, termina. Eu te perdoo, viu? Ela falou que esse sentimento da pessoa receber um presente, querer dar outro em troca, um melhor, é o orgulho da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa recebe algo, ela tem a necessidade de entregar também para a pessoa. Isso é orgulho, né? Só que eu quis dizer da vingança, tipo de algo da pessoa receber algo bom e querer entregar algo melhor. Isso a pessoa nunca vai pensar, falar, mano, eu vou fazer uma vingança boa. Não, não tem. A vingança ela sempre vai vir com algo negativo e ruim para destruir mesmo, né? Porque essa é a obra contrária da justiça de Deus. Então tudo aquilo que vem de Deus, Satanás ele quer fazer ao contrário. Então se a pessoa ela recebe a justiça de Deus, Satanás ele quer totalmente ao contrário. Isso, e a justiça de Deus ela cura as duas partes. Então, igual o exemplo que o Paulo estava dando, você tem que perdoar a pessoa e falar para ela, meu, isso me magoou, não faz mais. Não foi bem para mim, só que eu te perdoo. Mano, você às vezes está com um sentimento, mano, dá um murro na cara dela, mas eu não posso, eu perdoo, porque eu também preciso de perdão. E eu tenho que liberar a vida dela para mim também ser liberada.
Porque não adianta você estar, alimentando aquele ódio, aquela raiva dentro de você. Aí você ora para Deus e Deus está tipo, e aí? E a pessoa lá? Você não vai liberar também para eu fazer a obra nela, só que é para você? Né? Isso é um sentimento de orgulho e na palavra diz que Deus rejeita os orgulhosos e os soberbos de coração. Então, não tem essa de você querer o perdão só para si, querer a graça só para você, quer os benefícios só para você, né? A pessoa quer a salvação só para ela e a outra pessoa não, Deus cuida. Exatamente. O importante é lembrar também que o perdão ele é condicional. Deus só te perdoa se você perdoar, entendeu? Então você precisa liberar perdão pela vida de outra pessoa para que Deus te perdoe. Você não vai ser perdoado se você não perdoou outra pessoa, entendeu? Ah, vamos lá, o amiguinho foi lá e pisou no teu pé. Vou botar o pé para ele cair. Aí já cai vingança. Mas assim, se você perdoa o amiguinho pisando no teu pé, Deus ele vai te perdoar quando você precisar pedir perdão. Porque todo mundo é falho. A consequência do amiguinho também vai acontecer. Mas assim, todo mundo é falho. Entendeu? Falharam com você e você vai falhar com outras pessoas, mesmo sem querer ou de propósito. Né? Só que assim, o importante é você liberar perdão e pedir perdão. Entende? As pessoas vivem num mundo muito que fala de perdoar, fala de compaixão, fala de tudo isso, mas a gente não vê muito agindo assim. Entende? A gente vê mais as pessoas agindo de forma egoísta, negativa, e não age com compaixão, certo? Na verdade, fala muito de empatia, né? E empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. E é legal que Jesus ele ensinou pra gente compaixão, é outro nível. É você sentir o que o outro sente, sabe? Imagina você se colocar no lugar da pessoa e falar, meu, ela deve estar tendo um dia difícil, por isso que ela está agindo assim, entende? E a compaixão é algo que você pede para Deus. Você pode pedir para Deus e Ele te entrega a compaixão. Você vai olhar para a cara de uma pessoa e você vai começar a sentir um bagulho que você nunca sentiu e vai falar, o que é isso que está acontecendo? E o Espírito Santo vai te revelar, vai falar, ó, a pessoa está se sentindo assim hoje. Aí você fala, mano, ela precisa de um abraço, eu vou orar por ela, vou fazer alguma coisa, entende? Você se colocar no lugar do outro. A questão da vingança e a justiça é que a pessoa ela é muito orgulhosa para falar, ai, eu sou a dona da razão, eu vou me vingar, a justiça é minha e acabou. Só que a justiça é de Deus, a justiça é de Deus. É Deus que define o que ele vai fazer. Porque como Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para ambos. Ele sabe o que é melhor até para os filhos dos dois, que nem nasceram ainda, entende? Deus ele sabe o que é melhor. Então quando você coloca uma situação ou alguma coisa nas mãos de Deus, Ele que vai realizar o que é certo. Porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Esse foi o Fábio, que não falou o nome dele, mas quem era o Fábio. Só para a gente deixar mais claro o que vocês falaram aí. Falaram sobre que nós podemos julgar as pessoas, a ação das pessoas, mas não a intenção. Quando a gente fala que nós não podemos julgar, exatamente fala sobre não julgar a intenção. Não tem intenção do coração das pessoas, então não podemos julgar. Isso é injusto, isso nos coloca em condição de sermos julgados. Por isso que ele fala que nós seremos julgados. Se eu julgar a intenção de uma pessoa, isso é injusto. Cometer injustiça me coloca em posição de ser julgado por Deus por injustiça que eu cometi. É um pecado. Só que nós não podemos julgar a ação das pessoas. Nossas atitudes são conferidas de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, que no tempo mais antigo, com a lei de Moisés. Então não é que nós podemos julgar as pessoas por aquilo que elas fazem. Aquilo que nós fazemos são conferidos de acordo com a lei de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que exortar uns aos outros. O que é exortar uns aos outros? É exatamente conferir a ação do meu irmão de acordo com a Bíblia. E exortar ele dessa forma. Falar assim, ó, sabe, o que você fez está errado. Por quê? Porque na Bíblia é assim. Porque eu aprendi com Deus que é assim. Aí eu posso exortar o meu irmão. Mas nem nas obras, nem na intenção, não podemos julgar ninguém. Podemos conferir as obras e conferir as ações de acordo com a palavra. Agora, o fato de julgar, esse julgar é uma atribuição que só tem a uma pessoa da Trindade. Ou seja, na Trindade existem diferentes funções e atribuições. Não tem nenhuma maior do que outra, mas tem funções diferentes. E a atribuição de julgar, de juiz, não cabe nem ao Espírito nem ao Filho, cabe só ao Pai. Porque Jesus não se coloca em condição de julgar ninguém, nunca julgou ninguém, nem na intenção nem na ação. Você pode ver isso claramente em todos os evangelhos. O Espírito
Santo não condena, não julga ninguém, porque não é atribuição dele também. Da mesma forma, nós também não podemos fazer porque não é atribuição nossa. Então, no dia correto, Deus julgará todas as ações e todas as intenções. O que nós podemos fazer é exortar as pessoas e ensinar as pessoas, conferindo ação com a palavra de Deus. Vocês têm mais alguma coisa para falar, para complementar? Gente, então é isso. A gente entende que a justiça e a vingança ela não pertencem a nós, e sim a Deus. E nós temos que exortar uns aos outros, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, linda, maravilhosa. A gente tem que andar da forma correta, olhar de uma forma diferente para as situações, saber que não é Deus que vai pegar, não é você que vai pegar e vai definir aquilo que é o final da outra pessoa. E sim, é Deus que vai fazer isso. Ele que vai pegar e vai julgar as ações, vai julgar aquilo que é a intenção do coração, tudo, o contexto todo da vida das pessoas. Ele nunca vai olhar para uma pessoa só. Ele sempre vai olhar para um todo, para um contexto inteiro, tá bom? Se você tem alguma coisa no teu coração desse sentimento, dessa forma, coloca na presença de Deus. É só você falar, Jesus, eu me sinto dessa forma. Eles estão falando aí que é só falar com o Senhor, é só abrir a boca e orar. Então é o seguinte, é dessa forma que eu estou me sentindo. E aí, Jesus vai trabalhar no teu coração, Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, é só chamar a gente no direct, manda uma mensagem, nós temos uma equipe preparada para poder atender vocês, tá bom? Se inscrevam no nosso YouTube, sigam a gente nas nossas redes sociais, @desfrutar do amor de Deus, tá bom? Tem culto hoje de jovens às 8 horas da noite. Eu nunca lembro, mas hoje eu lembrei. Nunca lembro. Da última vez eu ia falar que era evento, por isso eu me atrapalhei. Hoje tem culto de jovem às 8 horas da noite, Estrada do Campo Limpo, 26665, tá bom? Nós esperamos vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem é só chamar a gente, tá bom? Um beijo e até depois. Dá tchau pra ele, gente.